Se você investe e ainda não declarou seu imposto de renda, cuidado, você pode cair na malha fina. E neste vídeo eu vou te mostrar o porquê a gente tem que fazer a declaração do imposto de renda e ainda te digo mais, se você vendeu ações o ano passado, não pagou nenhum tipo de imposto, cuidado que esse ano você tem que declarar imposto de renda bem possivelmente. Eu sou o Bruno Rodrigues, especialista em investimento desde 2022. Te convido a deixar o like já neste vídeo, porque aqui você vai sair entendendo o que é a declaração de imposto de renda, ou por que a gente tem que declarar todo ano os nossos ganhos. E já te convido, além do mais, se inscreva neste canal, pois aqui a gente fala sobre investimento e eu te ajudo a investir melhor o seu dinheiro para longo prazo, para você ter a sua liberdade financeira. Então, sem mais enrolações, eu quero começar falando aqui que muitas pessoas simplesmente acha que é só chegar o próximo ano, fazer a declaração de imposto de renda e vamos viver a vida conforme ela é. E te digo, se você pensa que a gente tem que chegar no momento de declarar imposto de renda, declarou e está tudo certo, a gente segue vida, cuidado, você pode estar cometendo alguns equívocos aí no meio da jornada. O maior erro dos investidores não está na declaração de imposto de renda em si. A maioria das pessoas que investe, mensalmente ali elas fazem a venda das ações, dos seus fundos imobiliários, né? Geralmente eles fazem essa venda com ganhos, muitas vezes com prejuízos e simplesmente não paga nenhum tipo de imposto. Não porque não tem que pagar, mas sim porque não tem esse conhecimento de que ela tem que pagar o imposto de renda. Então, se hoje, esse mês, eu vendi X ações e tive X lucro, no mês que vem, provavelmente eu terei que fazer uma emissão de uma DARF e fazer o pagamento do imposto sobre o meu ganho de capital que eu tive na bolsa de valores. Ou talvez eu fiz uma venda que eu tive X%, né, eu tive X de prejuízo e lá na frente, na hora de eu fazer a minha declaração de imposto de renda, eu posso compensar essa perda minha. Então é muito importante que você saiba como funciona essa dinâmica da declaração de imposto de renda. Então você pode estar perdendo dinheiro simplesmente porque você está pagando mais imposto do que deveria. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer a compensação de perda de ganho de capital e como vocês fazem o pagamento de imposto de renda sobre o ganho de capital, tá? Porque a gente não faz somente na declaração de imposto, a gente tem que fazer isso daí acompanhando o nosso patrimônio, né? Tem algumas regrinhas, a gente vai falar disso daqui mais para frente no vídeo. E bom, começando aqui, né, que eu acho bem importante, a declaração de imposto de renda nada mais é do que você pegando, mostrando um relatório ali da sua vida para a Receita Federal todo ano e mostrando para ela como que foi sua vida financeiramente. Então você vai chegar agora, né, o limite até maio, e vai falar assim para a Receita Federal, ó, eu ganhei isso daqui, tá, o ano passado com a venda dos meus imóveis, ou não, ó, eu ganhei isso daqui financeiramente devido ao meu trabalho. E principalmente aqui, nossa, ó, Receita Federal, eu tive isso daqui de ganho de capital nas minhas ações, tá? Nos meus investimentos. Ou seja, a declaração de imposto de renda não é só sobre pagar o imposto de renda, é sobre você abrir a sua vida pro governo e mostrar o que você tem de capital e como sua vida funcionou no ano anterior. E é aqui que muitas pessoas se enganam, né? Muitas pessoas ali não declaram imposto de renda, a maioria das vezes com medo de pagar o imposto, né? Aqui no Brasil a gente já vive num manicômio de imposto, todo dia a gente pega a notinha fiscal do supermercado, vê quanto a gente está pagando de imposto, a gente pega o nosso salário, a gente vê ali os descontos que tem, não é legal, e as pessoas ficam com esse viés de eu não vou declarar porque, pô, tem que pagar imposto e tal, Receita Federal nunca bateu na porta do meu vizinho que nunca declarou imposto de renda, e ele tem 3 carros, tem casa. Cuidado, 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 cuidado. Você pode pensar assim, ah, mas Bruno, eu não quero que o governo saiba da minha vida, eu não quero que o governo saiba o que eu ganhei, quantos carros eu tenho. Meu anjo, deixa eu te falar, o governo já sabe de tudo que você tem, de tudo que você faz, então não adianta, se você declarar ou não declarar, ele sabe da sua vida mais do que a sua esposa, que seu marido, até mesmo mais que você, o que você tem de capital, o que você não tem, viu? Então sim, ele sabe de tudo, ele apenas quer que você saiba de tudo. O sistema da forma que funciona hoje, ele foi feito para pegar as pessoas ali no pulo do gato, para pegar essas pessoas mentindo e para punir essas pessoas. Ou seja, se você tem um capital, né, se a sua vida financeira foi de tal modo ano passado, você tem X de patrimônio, e você quer dar um tomé na Receita Federal, mentir para ela falando que tem menos capital, que a venda daquele imóvel seu ali não foi realmente aquele valor que você vendeu, foi bem a menos, não, que você vendeu o carro, mas não teve lucro. Meu amigo, é aí que a Receita Federal quer que você caia, que você minta para ela, para lá na frente falar, meu amigo, você caiu na malha fina, ó, seu patrimônio não condiz aqui com o que você declarou, toma uma multa. Para te exemplificar aqui como isso daqui funciona, imagina que você foi no mercado e encheu o seu carrinho todo e foi e passou no caixa. E no final a pessoa lá do caixa, né, que está registrando ali os produtos para você, ela te pergunta assim, quanto que deu a sua compra, meu querido? Aí você vai olhar para a caixa e vai falar assim, mas você acabou de passar as compras todas
todo aí no leitor de código de barra, você tá vendo aí na sua tela quanto que deu minha compra? Fala você quanto que deu minha compra, tá aí no sistema, pô, você sabe, caixa. E mesmo ela tendo esse número lá no caixa, mesmo ela ter passado todos os produtos lá e sabendo qual que é o valor que você tem que pagar lá no caixa para você sair do supermercado com a sua compra, ela quer que você adivinha. Aí você vai pegar, beleza, deu R$300 aí minha compra. E na verdade ela olha no sisteminha dela e a sua compra deu 350. Sabe o que ela vai fazer? Você errou. Na verdade você não deve R$300 para o supermercado, você deve 350. Então toma uma multa de 20% aqui, agora você deve R$380 para o supermercado. Declarar imposto de renda é mais ou menos da mesma forma. A Receita Federal sabe de toda a sua vida, porque tudo que a gente faz está registrado no sistema financeiro, tudo que a gente faz ali. Então a gente ganha o nosso salário, já é descontado na folha, a gente vai no supermercado, a gente já paga imposto, então ela sabe de tudo. Só que ela quer que você adivinha. E se você adivinhar errado quanto você tem, ela te prega uma multa. Olha que sistema justo, né? Esse sistema aí de declaração, ele é muito obsoleto, né? Ele foi feito para pegar, como eu te falei, as pessoas no pulo do gato, só que isso acaba desanimando as pessoas, porque você tem que pegar várias informações do que você fez no ano todo em vários lugares. Então você tem que ir na sua corretora, você tem que ir no seu banco, você tem que pedir extrato para sua empresa, você tem que fazer as continhas de quanto você comprou o carro, quanto você vendeu, qual que foi seu lucro. Isso dá muito trabalho. E muitas das vezes você vai ter que pagar para algum contador fazer a sua declaração de imposto de renda, e pagar um contador não é nada barato, né? O contador custa caro, ele vai ter que analisar a sua vida, você vai ter que, de qualquer forma, pegar essas informações em todos os lugares e passar para ele fazer a sua contabilidade e declarar o seu imposto de renda. Então, sim, declarar imposto de renda é moroso. A Receita Federal, ela está cada vez mais aprimorando o sistema dela para que ela saia desse sistema de querer pegar as pessoas desonestas e ir mais para um lado que você não precisa ir lá e declarar tudo que você fez no ano passado. Não, ela quer chegar no momento que você só tem que olhar no sisteminha dela e observar o que você gastou, se está condizente, o que você ganhou, o que você não ganhou, e confirmar e fazer os ajustes, tá? Então, cada vez mais pessoas vão cair na malha fina, porque cada vez mais a Receita Federal vai ter sistema para saber de fato o que você ganhou, te mostrar para você confirmar. E se você não confirmar certo, toma. Mas, saindo agora dessa área cinzenta, vamos ver de fato aqui quem tem que declarar o imposto de renda. E aqui eu tô dentro do site do Gov, tá? Então ele tá me falando aqui quem que são as pessoas obrigadas a pagar o imposto de renda e eu vou ler aqui junto com vocês. Os cidadãos, pessoas físicas residentes no Brasil, que no ano calendário anterior, significa no ano passado, de janeiro a dezembro, se enquadrarão em uma dessas situações a seguir, estão legalmente obrigadas a enviar a declaração de imposto de renda à Receita Federal. Vou dar ênfase aqui, ó, estão legalmente obrigadas. Isso daqui não é uma questão de optar, é uma questão que você está obrigado realmente. Quem estiver obrigado e não enviar a declaração até o fim do prazo legal, recebe uma multa pela falta ou pelo atraso da não entrega. O prazo para declarar imposto de renda geralmente começa em março e termina no dia 29 de maio de todo ano. Tá? Todo ano, começo de ano, a Receita Federal ali, ela vai avisar para você quando começa essa data. Por exemplo, esse ano foi no dia 23 de maio e vai até dia 29 de maio, até as 23h59 você tem que fazer essa entrega desse documento para a Receita. Então vamos lá, você está obrigado a declarar imposto de renda se recebeu rendimentos tributáveis acima do limite ou isentos ou não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte acima do limite. Então aqui ele está falando que se você receber um salário acima de R$ 35.584, você já está elegível a declarar o imposto de renda. Segundo, obteve receita bruta na atividade rural no valor acima do limite ou pretenda compensar prejuízos na atividade rural. Então se você teve uma receita, né, na atividade rural acima de 177.920, você também está obrigado a declarar imposto de renda. Então, ó, teve posse ou propriedade de 31 de dezembro no ano calendário anterior de bens ou direitos, inclusive terras nuas, acima do limite. Então, aqui ele está falando que se você teve posse de algum imóvel, né, algum outro tipo de coisa, acima de 800 mil, também está obrigado a fazer a declaração. Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos a imposto. Então, se você vendeu uma casa, comprou um carro, também você tem que declarar imposto de renda. Realizou operações em bolsa de valores de mercadorias futuras ou assemelhadas acima do limite ou com ganhos líquidos sujeitos ao imposto. Então, se você faz operação dentro da Bolsa de Valores, você tem que declarar imposto de renda também. E aqui ele vai falar outras condições, então passou a condição de residente no Brasil, optou por declarar bens, direitos e obrigações detidos por entidades controladas, teve no ano anterior titularidade de trusts, teve rendimento no exterior, então se você investe no exterior também tem que declarar. Enfim, o que a gente consegue observar aqui? É que a maioria das pessoas estão enquadradas a realmente declarar imposto de renda. Então, o tiozinho ali da feira,
é que, pô, provavelmente ele deve ter ultrapassado o ganho de 35 mil reais anual, ele tem que declarar, só que como ele está numa atividade informal, né, muitas das vezes ele acaba não declarando esse imposto para a Receita Federal. E em algum momento a Receita Federal vai virar a chave, vai se tornar um sistema mais otimizado e vamos ver o que ela vai fazer com aquele tiozinho, porque muita gente aqui dentro do Brasil estão vivendo de uma renda informal. Porque a gente pode ver, né, o tiozinho que vende picolé, o tiozinho da feira, pô, a gente vê várias outras situações de emprego que são informais no Brasil. Vamos ver como a Receita Federal vai lidar com esse tipo de coisa. E antes que a gente passe para o próximo tópico aqui, é importante você saber que nem sempre quando você for declarar imposto de renda, você vai ter que pagar imposto, tá? Muitas das vezes você tem imposto a ser restituído. Então, como eu disse, né, você muitas das vezes não precisa pagar imposto e sim tem imposto a ser restituído, que nem aqui é o meu caso, ó, imposto de 2026, ó, minha situação está processada e está em fila de restituição. Esse ano, mais ou menos aqui, eu vou receber R$2.000 de restituição, porque ao longo do ano eu paguei muito mais imposto do que eu deveria. Então, a Receita Federal ao longo do ano me enquadrou numa alíquota de receita muito maior do que a que eu deveria estar. Isso porque ao longo do ano eu paguei coisas que eu tive a possibilidade de abater na minha declaração de imposto de renda. E eu vou mostrar aqui para vocês, no quadro que vocês estão vendo aí, o que você pode abater do seu imposto de renda. Então vamos a um exemplo aqui simples, né? O PGBL, que é o Regime de Previdência Privada no Brasil, o governo ele te permite abater até 12% da sua receita bruta anual para fazer a declaração de imposto de renda. Vamos supor o seguinte cenário: eu ganhei R$100 mil em 2025. Eu me enquadro na alíquota máxima de imposto da Receita. Então eu teria que pagar R$ 27.500 para a Receita Federal. No segundo cenário, eu ganho R$100 mil, porém eu depositei R$12 mil ali no PGBL. No caso, esses R$12 mil eu posso abater da minha renda anual. Então, no caso, em vez de ser R$100 mil que a Receita Federal me tributaria aquele ano, a Receita me tira os R$12 mil. Então eu fico com R$87 mil agora para a Receita me tributar. E ao invés de eu pagar R$27 mil de imposto de renda, agora eu pago R$24.200. Significa que eu diminuí a base que a Receita Federal vai me cobrar de imposto. Então, se você gastou com saúde o ano passado, você pode abater no seu imposto de renda, certo? E não há um limite máximo do que você gastou com saúde para poder abater no seu imposto. Educação, então no valor até de R$ 3.561, você pode abater do que você ganhou no ano passado. Doações incentivadas, então de 1 a 7% do seu imposto de renda pode ser devolvido para você. Pensão alimentícia, então fica a cargo da justiça determinar ali qual que vai ser o máximo que você vai pagar de pensão que você pode abater no seu imposto. E entra também a previdência que eu acabei de falar para vocês. Bom, falar de imposto de renda, declaração é uma coisa muito legal, né? É uma coisa que a gente gosta de falar. Porém, a parte mais chata ali, a mais complicadinha, passamos no vídeo. Chegamos no ponto que interessa para você. Então vamos falar agora sobre investimentos aqui e como o imposto funciona em cima disso. Aqui eu não vou falar de imposto de renda sobre renda fixa, tá? Então aqui eu vou excluir a renda fixa. Então não vou falar de CDB, debênture, LCI, porque quando você faz renda fixa, geralmente esse tipo de investimento ele já tem a tributação ali na fonte. Então você não precisa pagar no mês subsequente, porque quando você ganha, você já ganha líquido do imposto. E vamos aqui falar sobre ações, sobre a renda variável em si. Então falando aqui sobre renda variável, vamos começar aqui pelas ações. Elas são isentas até R$20 mil por mês. Então, se você vender ali R$19.999, no mês subsequente você não precisa gerar DARF, você não precisa pagar imposto de renda. Mas se você vender R$20.050, você no mês subsequente, se você tiver imposto para pagar, você vai ter que gerar uma DARF e vai ter que fazer um pagamento. Então, se você faz um swing trade, no caso, comprou uma ação hoje, daqui a uma semana você vendeu ela com lucro, né, acima de R$20 mil, você tem que pagar 15% sobre o lucro que você teve. Já se você faz day trade, você tem que pagar 20% de imposto, independente da quantidade que você vendeu. Então, se você teve R$10 de lucro, no mês subsequente, você vai ter que pagar o imposto referente aos R$10. Prejuízo, aqui que entra uma coisa muito importante. Se você vendeu as ações com prejuízo, eu vou dar um exemplo aqui. Pô, eu comprei R$10 mil de Magalu. Quando eu fui vender ela, eu vendi ela a R$5 mil. Significa que eu perdi R$5 mil ali nas ações. Eu posso usar esses R$5 mil para compensação. Então, no caso, se no mês seguinte eu vender as ações e tive R$5 mil de lucro, significa que eu posso pegar meu prejuízo de R$5 mil no mês anterior e abater no lucro que eu tive, eu fico no 0 a 0. É muito importante que você faça esse acompanhamento, porque justamente, né, a gente vende com lucro, a gente vende com prejuízo, e todo o prejuízo que você tem nas ações, quando você tem lucro nelas mesmas, você pode fazer o abatimento. Fundos imobiliários, não temos isenção de imposto, então se você vendeu o fundo imobiliário e teve ganho de capital, você vai ter que pagar 20% do lucro que você teve. Já os rendimentos que você recebe mensalmente dos fundos imobiliários, eles sim são isentos de imposto, tá? E a DARF, ela é obrigatória. Então, vendeu
fundo imobiliário com lucro independente de valor, mês seguinte tem que gerar DARF e tem que pagar esse imposto. Se deixar lá para a declaração, você corre o risco de pagar a multa em cima desse valor que você não pagou no mês subsequente. ETFs também não tem isenção e nem tem também um limite de 20 mil reais. Então, se você vendeu com R$1.000 de lucro, no mês seguinte você tem que gerar DARF e tem que pagar. Então, swing trade de ETF, 15%, day trade, 20%. Criptomoeda hoje a gente vive. Se você vendeu R$35 mil no mês, você tem que gerar DARF, você tem que pagar. É 15% até 5 milhões de ganho e é progressivo até 22,5, tá? E a DARF ela é obrigatoriamente também no mês subsequente. Então, se eu invisto em ações, eu vendi até R$20 mil, eu não preciso pagar, independente se eu tive lucro ou não, no mês seguinte, o imposto. Porém, se eu vender acima de 20, vou ter que gerar DARF, vou ter que pagar. Restante dos outros investimentos, independente de quantia, se foi abaixo de 20, acima de 20, tem que gerar DARF se tiver lucro e tem que pagar o imposto devido. Como eu sei se eu tive prejuízo com as ações, eu não tive esse controle ano passado, ou se eu tive lucro, quanto que eu vendi no mês, eu não acompanho isso diariamente. A Receita Federal, em conjunto com a B3, lançou uma ferramenta que ela chama Revar. Então, é de extrema importância que você tenha ela para que ela faça esse controle para você automaticamente. E isso daqui é uma ferramenta gratuita, tá, pessoal? Como que vocês vão fazer para entrar no Revar e esse Revar ter o acompanhamento desses investimentos, então? Você vai entrar aqui dentro do site da B3, você vai em menu, em serviços, calculadora de R. E aqui você tem um botão para acessar o Revar. Quando você vai fazer o primeiro acesso, ele vai demorar mais ou menos 1 mês e 20 dias até o sisteminha se conectar com a B3 e de fato ele funcionar para você. Então eu vou entrar aqui dentro do Revar, essa daqui é a carinha dele. De começo, você vai ter que fazer um preenchimento aqui nele. Então, posição inicial. De qualquer forma, você vai ter que fazer um levantamento dos últimos anos de investimento seu e ter que pegar o que é lucro, o que é prejuízo que você teve e alimentar aqui dentro para que ele possa funcionar daqui para frente de uma maneira certa. A custódia, você vai ter que preencher aqui o ticket médio das suas ações. Então, quando você fizer o cadastro aqui, fazer esse preenchimento aqui dos dados gerais primeiro, né, de lucro e prejuízo, você vai entrar aqui nas suas custódias e você vai ter que fazer aqui um preço médio do que você tem hoje. E aqui, mensalmente, você está vendo aqui que abril ainda não abriu, quanto que eu devo pagar de DARF, porque a ferramenta ela ainda não calculou. Mas, por exemplo, ó, no mês de fevereiro, eu tive vendas de ações num valor de R$ 9,44 aqui. Porém, eu não precisei pagar nada de imposto, porque eu vendi abaixo do limite de R$20 mil. Se eu tivesse que pagar alguma coisa, eu tivesse ultrapassado qualquer limite, eu tivesse vendido o ETF aqui, eu tivesse que pagar, ele já ia me gerar automaticamente aqui uma DARF e eu ia entrar aqui e ia fazer o pagamento. E bom, eu espero que você tenha entendido o que é o imposto de renda, por que declarar imposto de renda, que a maioria das pessoas estão enquadradas. Se você investe na bolsa de valores, sim, você tem que declarar um imposto de renda, você tem que ficar atento a esses limites aqui, só que na maioria dos casos você está enquadrado, então, pô, que você faça essa declaração de imposto de renda, né? Que você não espere chegar lá na frente, que a Receita Federal bata na sua porta e acaba te dando uma enquadrada. E aqui no final do vídeo eu falei que eu ia deixar um vídeo aqui de uma pessoa ensinando como você mesmo faz a declaração de imposto de renda. Eu não sou especialista em imposto, eu não sou um contador, então eu não tenho habilidade aqui para te ensinar na prática como declarar, só que essa pessoa aqui, ó, eu vi o vídeo dela completo e eu achei muito bom. Então ela te explica aqui como que é a carinha da Receita Federal, como você tá vendo aqui, como funciona o sistema, como que cada lugar desse você vai preencher, onde você pega essas informações. Esse vídeo aqui é bem didático para você mesmo fazer a sua declaração. Falar de imposto dá muito trabalho. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida que ficou, deixa aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!